Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje recebe a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade, uma das autoras do projeto de lei da política de enfrentamento à violência contra a mulher. Deputada, muito bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui ao Tempo News. Muito bom dia, Adriana, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, obrigada pelo convite e já começo aqui parabenizando pelo tema, né? Provocado hoje aqui para nossa conversa, porque é um tema difícil, é um tema duro, mas um tema que precisa ser falado e vocês da imprensa, vocês jornalistas são importantíssimos no enfrentamento às violências contra nós mulheres. Muito bom dia, deputada. A gente tem visto com muita preocupação, evidentemente, todas as ameaças e as violências que têm sido destinadas às mulheres e infelizmente não apenas na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Belo Horizonte tem sido assim. Acho que de uma maneira geral, na política brasileira, esse é um quadro quase que permanente do tamanho dessa violência destinada de gênero em especial. Eu queria voltar aqui para a gente falar sobre a legislação em específica que está contida nesse projeto. Ela tem algumas diretrizes e tem uma perspectiva importante para tentar fazer um monitoramento. Há uma ausência de dados dentro do parlamento para se categorizar, para entender o que foi assédio, o que foi ameaça, quantas vezes aconteceu, a segurança da Assembleia, os espaços de decisão política lá prestam atenção a isso ou isso precisa acontecer a partir de agora, vocês esperam com o substitutivo projeto final aprovado? Nós precisamos trabalhar para que todos esses elementos que você trouxe aqui, elencou, eles sejam trabalhados em todas as instâncias políticas, né? É importante destacar que o projeto, ele institui a política estadual de enfrentamento ao assédio e à violência política de gênero no Estado. Então nós estamos falando para além da Assembleia, nós estamos falando para todas as mulheres que estão na vida política e que precisam dessas definições. Pensa comigo, Guilherme, olha para você ver. A violência política de gênero é uma crescente no Brasil. Minas Gerais, infelizmente, nos últimos tempos, lidera o ranking dessa violência. Nós temos, no momento, 4 deputadas ameaçadas com escolta policial, temos 2 vereadoras na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas e a quantidade de vereadoras e vice-prefeitas e mulheres que nós temos aí nos mais de 852 municípios de Minas Gerais que não tem uma estrutura, uma visibilidade como a Câmara Municipal tem, como a Assembleia tem, para trazer inclusive a público as suas situações e fazerem ali, tomarem as providências. Então o projeto ele tem o intuito de trabalhar isso de uma forma ampla, para que as mulheres, de uma forma geral, que estão na política, para além da Assembleia, para além da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que elas tenham como recorrer, que elas saibam o que é a definição de violência política de gênero, né? O projeto, ele traz como objetivos fortalecer a presença das mulheres na política. E se a gente não conseguir dar para as mulheres que estão no exercício esse conforto, essa tranquilidade e essa acolhida e respeito às suas situações, nós não vamos conseguir ter mais mulheres na política. É um projeto importantíssimo para além da Assembleia. Ele precisa, inclusive, atender aquelas mulheres que estão nos rincões de Minas Gerais, os lugares mais difíceis de fazerem suas denúncias e de manifestar as inúmeras situações que elas passam de violência. De forma prática, de que forma que isso pode ser assegurado? A gente tem, por exemplo, delegacias especializadas hoje, mas dentro do parlamento, de que forma que isso pode ser assegurado? Só um detalhe, que a gente conversou com algumas parlamentares aqui, inclusive, que foram vítimas de ameaça. E em algumas conversas eu perguntei a elas, você em algum momento pensou em desistir? Nenhuma pensou em desistir. Então todas seguiram firmes e com coragem para enfrentar esse problema. Mas a gente sabe que não é todo mundo, né, deputada, que é muito Adriana. difícil, porque quando mexe com a família da gente, às vezes é muito difícil. Adriana, e a gente continua reproduzindo aquela ideia de que as mulheres têm que ser super corajosas para estarem nos espaços, né? Os homens não precisam ser super corajosos para estarem ali. Elas só querem ser mulheres, Elas querem ser mulheres, elas querem ter o direito, a igualdade de compartilhar do espaço da decisão política. Elas foram eleitas para estarem ali pelo voto popular. Então, também essa situação de que nós temos sempre que sermos as corajosas, sempre
Isso reflete uma desigualdade, né? E de forma prática, o projeto ele vai dizer para essas mulheres que ameaça é crime, que intimidação é crime, que certas insinuações sexuais, toque, são crimes e que ela vai poder recorrer, né? Inclusive eu trouxe aqui e queria muito falar para todas as mulheres, especialmente essas que têm menos acesso, né? Essas nos preocupam cada vez mais, os canais de comunicação, onde elas podem recorrer, né? Hoje nós temos aqui o 190, que é o telefone da Polícia Militar, funciona 24 horas por dia, então elas podem procurar para fazer a sua denúncia. Também a Central de Atendimento sobre a Mulher, que é um outro número também de telefone que ela pode ligar, que é o 180. Procurar as delegacias especializadas de atendimento à mulher, também estão orientadas nesse atendimento. E nós temos trabalhado, a partir da Assembleia também Legislativa de Minas, o fortalecimento e a fundação das Procuradorias das Mulheres nas câmaras municipais, porque é um outro canal de comunicação, é um outro espaço onde as mulheres parlamentares podem procurar para registrar suas denúncias, suas queixas e a partir dali dar prosseguimento para, né, provimento ali para suas questões. Eu hoje ocupo também, Guilherme, um assento no Observatório Nacional da Mulher na Política. E ali a gente vê o quanto essa questão da violência política de gênero também é utilizada como uma estratégia para afastar as mulheres da política, né? Então, divulgar esses canais onde as mulheres podem procurar, recorrer ao projeto, que inclusive é um projeto inovador. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais é a primeira Assembleia do Brasil a conseguir instituir esse programa que visa melhorar esse ambiente e dar essa segurança, essas garantias e descrever o que são essas violências políticas de gênero para as mulheres. Há uma dificuldade de que as mulheres compreendam exatamente o que são os assédios, o que é a violência política, porque nos parece muito evidente que quem tem mandatos consegue entender claramente o que é esse conceito ou quando ele está batendo à sua porta, porque ele se manifesta de uma maneira muito vil, é muito violenta, é sempre com uma ameaça muito clara, como aconteceu com as parlamentares na Assembleia e agora acontece. Mas nos espaços onde a política é feita, nas discussões nos bairros, nas reuniões nas igrejas, nos espaços onde isso é discutido, parece não haver tanto a mesma percepção de que isto aqui é configurado como violência. Como é que o projeto se propõe a atuar para fazer isso? É cada um fazendo pelo seu próprio partido ou pela sua corrente política, ou se imagina criar alguma estrutura, seja de governo ou de uma estrutura partidária para isso acontecer, deputado? Política estadual. O projeto prevê que o executivo estadual trabalhe as informações, os esclarecimentos que possam gerar conversas, material gráfico, né, distribuído ou informativos para que as pessoas possam distinguir esses tipos de violência. Que a violência contra nós mulheres, ela é muito, às vezes ela é pouco percebida, vale para a violência política de gênero, vale para as outras violências, como a violência doméstica e familiar, por um exemplo, né? Mostrar para uma mulher que ela está numa situação de violência, quando a violência ela é uma violência psicológica, ainda é muito difícil. E a política é esse ambiente do assédio ali o tempo todo, né? E ontem, inclusive, na oportunidade de falas e de algumas entrevistas que eu dei, eu falava assim, olha, nós estamos pensando e preocupados com as mulheres que estão na política. As mulheres que estão nos conselhos de políticas públicas, né? Fazendo política, garantindo ali o recurso público, fiscalizando a política pública, ela está na política. As mulheres que estão nos partidos políticos, ocupando assentos nos partidos políticos, elas estão na política. Não é só a mulher que tem mandato eletivo. Agora tem uma diferença importante. Quando nós estamos exercendo o mandato eletivo, o tom da violência, ele aumenta. Ele aumenta pelo fato de sermos mulheres e de estarmos nesse espaço. Porque antes de eu estar deputada, eu já participava da política institucional, né? Eu fui conselheira de vários conselhos de políticas públicas, eu fui de associação de bairro, eu fui secretária municipal de participação popular aqui em Belo Horizonte, mas foi quando, no exercício do mandato parlamentar, que eu recebi ameaças de morte, que cruzadamente com as ameaças de morte, eu recebi muitas ameaças e crime de racismo pelo simples fato de eu estar exercendo o mandato. E a gente não vai deixar aqui de falar que a violência política de gênero acontece e tira a vida das pessoas, como é o caso da Marielle Franco,
né? Um caso que a gente ainda cobra aí esclarecimentos, mas que é uma clássica situação de violência política de gênero. Por quê, Guilherme? Para nós estarmos ocupando o espaço da representação política, via de regra, é um homem que vai sair, né? Então, isso intensifica toda essa abordagem, toda essa violência, e o que faz, inclusive, com que os homens se organizem numa certa estratégia de intensificar essa violência para nos afastar. Porque nenhuma de nós também tem saúde para estar ali nesse ambiente. Você imagina que para elas, as corajosas, né? Nós, as corajosas, permanecermos, nós comprometemos a nossa saúde, nós comprometemos a nossa família, né? Nós comprometemos a nossa liberdade de ir e vir, né? Imagina, você está escoltado, você vai no shopping, você está escoltado, você vai na sessão plenária, você está escoltado, e você tirar a liberdade das pessoas. Conversando com a Isa Lourenço, vereadora, ela falou isso, que ela não imaginava que a filha dela, que é a filha pequenininha, né, de 3 anos, pudesse crescer com essa imagem do que é a política, né, do que é se fazer política, a mãe sendo escoltada e ela sendo escoltada o tempo todo. Você tem essa preocupação também? Isso faz parte da realidade de vocês, parlamentares? Como que essa nova geração está vendo o que é política, principalmente em relação à mulher? Sim, Adriana, essa é uma preocupação constante, né? E o meu mandato trabalha para que a gente possa trazer um ambiente melhor, fortalecer nossas mulheres, proteger, promover e oportunizar e abrir esse diálogo com a sociedade para que essa não seja a tônica, né? Eu tenho 3 crianças pequenas, né? Os meus filhos, eu quero que eles entendam que a política é um espaço de todos e de todas. Inclusive, a política tem que ser o espaço do respeito ao pensamento diferente, né? O parlamento, ele é uma representatividade da sociedade. Então, as ideias diferentes, elas devem ocupar o parlamento, até para que os projetos possam ser avaliados e pensados na ótica da sociedade, né? Que não é apenas a minha percepção, a sua, do Guilherme, ou, né, de cada um dos ouvintes que estão aqui. É a soma das diferenças. Então, fazer com que as pessoas percebam, especialmente as crianças, que esse ambiente tem que ser um ambiente de respeito, tem que ser um ambiente que resguarda a dignidade das pessoas e, sobretudo, das mulheres, né? Nós somos quase 52% da população brasileira. Em Minas Gerais, as mulheres representam hoje 51% da população. No espaço de representação política, nós estamos em menor quantidade. Somos aqui na Assembleia de Minas cerca de 20%, sim, né? Mas ainda assim, nós não podemos permitir que essa ideia permaneça, né? Que essa cultura da naturalização da violência, ela permaneça através da política. Isso é inadmissível. Claro que eu vou aproveitar a sua presença aqui, deputada, para tratar de outros assuntos da Assembleia Legislativa que estão também em funcionamento ou estão pipocando por lá. Tivemos na última semana manifestações, ou nesta semana, aliás, de servidores críticos ao regime de recuperação fiscal, a adesão pensada por parte do governo Zema, mesmo após o governo federal já sinalizar algumas modificações que resvalam em questões que a oposição já vinha dizendo serem muito mais problemáticas, em especial a cessão de equipamentos ou de empresas estaduais dentro dos acordos para serem privatizadas. A posição desse momento da oposição é de que essa frente que foi aberta de alguma maneira pelo governo federal não mudou nada na base de negociação com o governo para que essa proposta ande, ou seja, não há discussão sobre a hipótese de se privatizar as empresas, ou algo avançou nesse sentido, inclusive junto com o regime de recuperação fiscal? Olha, nós permanecemos com a preocupação tremenda da insistência do governador Zema em privatizar as empresas de serviços essenciais como água e energia, né? Então, se por um lado o governo federal faz acenos, flexibilizando aí as questões, principalmente das empresas, que é uma grande preocupação nossa, o governador manda então para a Assembleia uma proposta, né, para construir um caminho, pavimentar um caminho para facilitar a privatização da CEMIG e da Copasa. E faz isso, Guilherme, buscando retirar a participação popular desse contexto, que é a proposta que ele apresenta de retirada do referendo popular, né? Que é aquele momento onde todos os mineiros e todas as mineiras podem dar ali sua opinião se estão de acordo ou não com a privatização dessas empresas. E nos preocupa bastante, porque esse é um pensamento ficcionado
do governador Zema desde a sua primeira eleição, né? Ele vem buscando construir caminhos. Então, era o regime de recuperação fiscal, então agora ele apresenta um projeto e ele vai tentando construir isso. E para a população no geral, gente, todo mundo sabe o que é resultado de privatização de serviços básicos, né? A gente precisa lembrar que, para quem, né, às vezes acha que vai cair aí nessa historinha do governo, de que vai melhorar o serviço, não vai não. A conta vai aumentar, né? Fica mais caro pro usuário, pro contribuinte, isso aumenta decisivamente. A Vale do Rio Doce era uma empresa privatizada, né? Olha aí o resultado que nós temos da Vale nos últimos tempos, né? São desastres, são crimes, matança de pessoas, destruição do meio ambiente. Vamos fazer um outro recorte aqui, que é a questão da privatização da telecomunicação. Vai no Procon e vê a fila de reclamação. Quem está lá liderando a fila de reclamação? Empresas privatizadas da comunicação. Então, como que vai ficar essa situação na hora que a gente for discutir a questão do acesso à água, do saneamento básico lá nas comunidades periféricas, lá nas comunidades rurais? Quem vai garantir isso numa situação de privatização? Então, esses são pontos de muita preocupação minha, do meu mandato, do bloco de oposição, porque nós sabemos que a entrega do serviço para a população pode ficar precária e comprometer, inclusive, aquilo que é universal, que é a obrigação do Estado. Está faltando diálogo? Sim, o governo ainda não construiu um ambiente melhor para esse diálogo, tem buscado, né, avançar essa mexida atual que foi feita aí do reposicionamento do secretário de governo. Acho que é um indicativo para tentar uma melhor conversa, mas ainda é um processo, né, lento, pouco estabelecido, e que nós vamos cuidar daquilo que é de interesse da nossa população. Já passamos por praticamente um mês ou mais de um mês de mudança na Secretaria de Governo. Daquilo que a oposição esperava, e até mesmo a oposição elogiou muito a figura do deputado Gustavo Valadares pelo perfil, e sempre foi dito, de maior interlocução, de uma proximidade maior com os parlamentares. De fato, alguma coisa mudou? Vocês ainda estão em compasso de espera? O que pensar a partir desse primeiro mês de presença do novo secretário de governo? Nós ainda estamos em compasso de espera, né? E a gente percebe que não há, assim, ainda uma sintonia, né? Ontem, os projetos do governador não foram votados por falta de quórum da base, né? Então, assim, a gente percebe que ainda não tem ali um diálogo bem estabelecido com nenhum dos campos internos da Assembleia. Houve alguma dificuldade específica, deputada? Porque vários dos parlamentares da base, a gente tem visto recorrentemente serem atendidos nos seus pleitos, muitos para as regiões do interior do estado, quem tem base eleitoral por lá, no reparo de estradas, em acesso, por exemplo, ao presidente do DR, em muitas dessas discussões. A oposição se vê contemplada na mesma maneira ou na mesma proporção que a base até o momento? Não. Há muitas queixas, inclusive, né, dentro dos nossos colegas deputados, de não atendimento, né? De não atendimento das demandas, de não atendimento nas presenças quando de inauguração de algumas obras do Estado, não convite, não presença, tentativa de barrar a presença de parlamentares da oposição em inaugurações. Então, há muito o que se avançar ainda aqui no Estado, nesse, né, que diz respeito aí a um atendimento das demandas dos deputados, que não é uma demanda individual, né? Quando eu apresento uma demanda para o Estado, ela não é a demanda da Ana Paula Siqueira, ela é a demanda de uma parcela da população mineira que apresentou aquela demanda e que está sendo entregue ao governo. Então, o governo não pode olhar para a oposição pensando que ele está atendendo a uma pessoa, a uma parlamentar. E o não atendimento também não é um atendimento à minha demanda, é um não atendimento à população de Minas Gerais. Deputada, eu queria trazer só também ampliar um pouquinho para a visão em nível nacional, para a relação do governo de Minas com o governo federal. Nós tivemos aqui 2 visitas de ministros do governo federal em que o governador estava ausente. Nós vamos ter uma visita do presidente Lula em que o governador vai estar viajando. Nós tivemos uma discussão sobre reforma tributária no Congresso, que é de extremo interesse aqui para o nosso estado, em que o governo não enviou representantes. Como a senhora enxerga essa relação e de que forma isso pode também gerar problemas para Minas Gerais? Tradução cristalina da pouca disponibilidade de dialogar, né? Quando o governador se faz ausente em momentos importantes como esse, ele não quer dialogar. Ele não quer criar
as alternativas para resolver os verdadeiros problemas do estado de Minas Gerais. Ele prefere se retirar para depois pegar o microfone ou ir nas redes sociais e falar isso ou aquilo de um ministro, de uma política de governo ou do próprio presidente Lula, né? Mas acho que essa atitude, Adriana, ela é cristalina naquilo que o governo do estado de Minas Gerais prefere se ausentar das discussões, porque depois fica mais fácil para ele ir para as redes sociais, atender ali o seu grupinho, juntar ali, né, o seu grupo de apoio e falar daquela política que ele, por decisão, não quis estar presente para fazer. Nós estamos conversando com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento conhecido, deputada, de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinados. A adesão masculina ao projeto apresentado pelas deputadas mulheres na sua tramitação foi boa, foi ruim ou foi satisfatória? Foi boa, né? E deixou um pequeno grupo isolado dentro da casa. A participação feminina na Assembleia durante a tramitação dessa proposta, da mesma forma, boa, ruim ou satisfatória? Boa, podia ser melhor. O governo Zema e a política de atendimento à violência contra a mulher. Fraco, frágil, não tem prioridade, não tem instrumentos e ferramentas capazes de atender a diversidade e a necessidade das mulheres no estado. A relação de Zema com o governo federal? É péssima, né? De pouco diálogo, de pouca preocupação, inclusive, em atender, em fazer o cruzamento das políticas de âmbito federal e estadual. 8h56. Deputada estadual Ana Paula Siqueira, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no Café. E acho que, acima de tudo, com o que foi a nossa conversa hoje, o nosso desejo de que a presença da senhora, da deputada Leninha, da deputada Lúcia Falcão, da Chiara Biondini, eu mencionei aqui 4 apenas pela lembrança rápida, mas que todas as presenças de mulheres no parlamento sejam respeitadas e que essa política trazida pelas parlamentares agora seja talvez o norte para começar daqui para frente a mudar um cenário que, de onde a gente fala, é muito triste de se ver. Imaginar que nas 2 principais casas legislativas do estado, a tônica para as mulheres seja de ameaça e de violência, está muito distante do cenário que se poderia imaginar. Mas a gente torce para que esse seja um ponto de virada. Obrigado pela presença. Eu agradeço, Guilherme, agradeço, Adriana, agradeço a todos os ouvintes e convido, né, para que vocês possam acompanhar também as nossas redes sociais, para acompanharem os outros projetos que a gente tramita nessa área. Estamos também abrindo uma discussão aqui em Belo Horizonte, Diálogos por BH. Queria também que todo mundo pudesse acompanhar, que é a discussão também da nossa cidade, num momento importante, né, da política que se avizinha. E a gente espera em outras oportunidades para a gente falar sobre esses assuntos também, tá? Obrigada, obrigada, viu? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.